Diz assim a carta de Paulo, 10:31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou repetir. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo que somos pó e nada diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos dê graça e misericórdia para transmitir a Sua palavra. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para entender a Tua palavra. Que o Senhor faça em nossa vida a Sua vontade. Que o Senhor faça nas nossas famílias a Sua vontade. Que a Tua bênção se estenda para as famílias de cada pessoa aqui nesse lugar. Para os seus parentes que estão aqui ou em outras cidades, em outros lugares. Pedimos que a Tua mão poderosa possa alcançar todos eles. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O tema da palavra de hoje é a Deus somente a glória. A Deus somente a glória e a mais ninguém. A glória de Deus em oposição à glória humana. Quem já leu o livro de Gary Chapman, intitulado As 5 Linguagens do Amor, se deparou com um conceito, é um livro popular, né? Muitos já leram e muito bom, fez muito bem para o meu coração e para as minhas relações. Quem já leu esse livro se deparou com um conceito de Gary Chapman intitulado O Tanque do Amor, lembram? Gary Chapman diz que todo ser humano tem dentro de si um tanque de amor. Quando esse tanque está vazio, ele pode viver frustrado, angustiado, com sentimentos de carência e solidão. E quem tem a responsabilidade de encher esse tanque de amor são as pessoas ao seu redor. A mãe, o pai, os filhos, o marido, o namorado, os amigos, a igreja, pode encher o seu tanque de amor. Então existem pessoas com o tanque de amor vazio e andam por aí, com carências, depressivas, tristes, angustiadas, necessitando que alguém as ame. Elas têm um tanque de amor vazio e precisa ser cheio. E elas vivem em busca de amor, amor, amor. E muitas vezes elas podem encontrar amor em lugares inadequados, em lugares que não existe amor. É um conceito muito interessante. Abriu minha consciência para avaliar determinadas coisas na minha vida. E para essa palavra eu quero tomar como emprestado esse conceito de Gary Chapman, que o ser humano tem um tanque, um vazio dentro de si, para fazer uma abordagem sobre a glória humana, dizendo que o ser humano, além de ter um tanque de amor, ele também tem um tanque da glória, o tanque do reconhecimento, o tanque do envaidecimento, o tanque dos holofotes. De modo que ele precisa ser reconhecido, ele precisa receber glória para sentir-se bem, para sentir-se superior, para sentir-se importante. E muitas vezes ele vai conseguir glória, envaidecimento, reconhecimento em lugares inadequados. Vai pisando na cabeça dos outros, perde o caráter, porque ele quer preencher o vazio que tem dentro dele de reconhecimento, quer ser visto. A glória nos seduz desde a infância, nas lutas que nós temos com os irmãos, para que o Pai nos ame mais. Na luta que nós temos com os colegas, para que o professor nos reconheça mais. E na luta que nós temos nos nossos lugares de trabalho, para que nós tenhamos influência, para que nós tenhamos glória em detrimento dos outros. Isso não nos segue simplesmente desde a infância. A busca pela glória, pelo reconhecimento, segue a humanidade desde a criação do Jardim do Éden.
Foi a busca pela glória que seduziu Adão e Eva. Eles não resistiram à tentação de Satanás quando ele disse: "Hey, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão o quê? Como Deus. Vocês terão glória. Vocês serão reconhecidos. Vocês serão amados. Vocês serão respeitados. Vocês serão superiores." Foi a glória que seduziu o coração de Adão e Eva. Foi a busca pelo reconhecimento, pelo bem-estar que seduziu o coração de Adão e Eva. Mais tarde, os habitantes da cidade de Babel, eles foram novamente seduzidos pela glória, pela vontade de se tornar famoso, pela vontade de crescer, de ser superior. Porque em Gênesis nós encontramos essa história da Torre de Babel. E eles estão dizendo uns para os outros: vamos construir uma torre para elevar o nosso nome, para nós nos tornarmos famosos e todos os povos da terra vão saber quem nós somos. A glória sempre nos seduziu, a fama sempre nos seduziu, o reconhecimento sempre nos seduziu. Nós temos um tanque que precisa ser preenchido com glória para nos sentirmos bem. Por isso você vê um monte de gente correndo de forma frenética atrás da fama. Se não consegue de um jeito, tenta de outro. E eu tenho visto um monte de meninas aí buscando a fama por mostrar a nudez, o corpo, porque ela quer glória. Se não consegue pelo talento, eu vou mostrar tudo o que tenho porque eu quero glória. O ser humano está afundado nesse desejo de se gloriar, de se engrandecer. E isso em pequenas doses nós começamos a perceber também dentro dos nossos relacionamentos. Dentro da nossa casa, no táxi, na rua, enquanto caminhamos, você vê, epa! Parece que o pessoal está seduzido, ele está apaixonado por alguma coisa. No século XVI, a glória também seduziu a igreja. E a igreja criou uma estrutura que facilitava uma elite se engrandecer. A igreja atrelou para si o comércio, o conhecimento, o governo local, a exploração de minerais, todo e qualquer poder e riqueza, a igreja atrelou para si, mas para quê? Para buscar a sua própria glória, a sua própria fama. Tanto Adão e Eva, os habitantes de Babel, a igreja no século XVI, você e eu, temos andado na contramão dos planos e desígnios de Deus. Temos andado diferente daquilo que Deus quer que nós andemos. Temos feito uma troca dos pés pelas mãos e nós bagunçamos a nossa vida. Foi desse jeito que os nossos antepassados buscaram a glória. Foi desse jeito que eles procuraram andar e fazer contrário ao que Deus queria que eles fizessem. Hoje nós também andamos na contramão dos planos de Deus. Andamos diferente daquilo que Deus quer que nós andemos. Quando nós adotamos para a nossa vida dois conceitos. A primeira é, quando a Bíblia diz que a glória pertence somente a Deus, e nós começamos a buscar a glória pessoal. A glória do Jorge, a glória da família do Jorge, a glória dos projetos do Jorge, a minha glória pessoal. Quando eu organizo a minha vida e faço tudo para que eu me engrandeça, para que eu me glorifique, para que as pessoas me reconheçam, eu estou andando na contramão dos planos e desígnios do Senhor. E para Deus, isso representa uma afronta, porque Ele diz em Isaías 42, a minha glória eu não dividirei com ninguém. Um Deus ciumento que olha para o ser humano e diz, não tereis outros deuses além de mim.
Eu não permito que uma outra pessoa seja adorada, seja reconhecida na mesma proporção que eu sou. E na história da Bíblia nós encontramos vários relatos de pessoas que se deram mal quando estavam buscando glória para si. Olha o que aconteceu com Herodes, no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 20. Herodes estava a viver uma situação, ele estava nervoso, enfurecido com um povo. E fechou as portas de alimentação para aquele povo. Atos 12, a partir do versículo 20. E esse povo que estava a sofrer as consequências da fúria de Herodes, vão procurar Herodes, imploram e dizem: ó rei, a comida que nós recebemos vem de você. Não nos feche as portas, deixe de ser enfurecido conosco. Herodes então marca um discurso, veste a sua roupa real, a sua coroa, sobe lá na tribuna e começa a dar um discurso. Os bajuladores de Herodes, quando ouviram Herodes falar, começaram a aplaudir. Não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Não é a voz de um homem, é a voz de Deus. A darem glória para Herodes. Qual foi a atitude de Herodes naquele momento? Envaideceu-se. É verdade, é a voz de um Deus, eu sou um Deus. Afinal, eu sou rei. E se o povo está a me proclamar Deus, por que não ascender a essa categoria também? A Bíblia diz que naquele momento, Herodes caiu. Ninguém sabe de onde vieram os vermes que comeram o corpo de Herodes naquele momento. Por quê? Uma atitude. Receber uma glória que ele não devia receber. Buscar uma glória que ele não devia buscar. Aceitar ser honrado de uma maneira que ele não devia ser honrado. Receber títulos que ele não devia receber. Deus está olhando para aquela cena no Novo Testamento, no livro de Atos, e dizendo: eu não permito isto. Um Deus poderoso como fogo consumidor. O irmão Mantonas nos levou a ler um texto de Apocalipse no princípio do culto, dizendo que a glória de Deus é como um sol, tanto que no céu nós não vamos precisar de sol, porque a glória de Deus ilumina toda a realidade divina. Um Deus que arde como o sol não é um Deus com quem se deve brincar. Não é um Deus com quem se deve brincar. E ele olhou para aquela situação, ele disse: a minha glória eu não darei a ninguém. Outra situação, no Novo Testamento, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, conta a história de um general chamado Naamã. Ele foi procurar a cura para o profeta em Samaria, e ele encontra a cura. Aí ele junta um monte de presente para dar para o profeta em troca da cura que ele havia recebido da lepra. Mas o profeta disse: quem te curou foi Deus. Se alguém aqui merece presente, essa pessoa é Deus, não sou eu. Leva os teus presentes de volta para a tua casa, porque o Senhor não precisa dos teus presentes. E eu também não vou ficar com isso, porque seria representar glória para mim. E o general estava voltando para casa com seus presentes. Mas o ajudante do profeta olha para aquele presente: ouro, prata e roupa. E diz: eu juro por Deus que isso vai ser meu. Leia aí o texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, ele disse: isso já é meu. Aí ele correu atrás do general e disse: general, é o seguinte, o profeta se arrependeu. Na verdade, ele recebeu uma visita e não tem nada para oferecer, e ele está a precisar dessas coisas aí. Aí o general disse: ok, toma, mas leva mais. Deu mais. Disse: leva mais. Aí ele voltou para casa, escondeu as coisas, e o profeta lhe pergunta: você estava onde? Naquele momento, Geazi recebeu toda a lepra que estava no corpo de Naamã, e com uma promessa de que os seus descendentes vão herdar a lepra que você tem a partir de hoje. Por quê?
Porque com Deus não se brinca. Ele é um fogo que queima mais que o sol. Ele é mais profundo que o oceano, é mais alto que o firmamento, ele é o todo glorioso. E na primeira tentativa do ser humano de começar a receber glória, 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 o Senhor está vendo. Está vendo. Esses 2 exemplos deviam ser suficientes para você compreender que a glória toda deve ser dada a quem? A Deus. Mas se ainda não foi suficiente, leia Isaías 43:7 comigo. Isaías 43:7 diz assim: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que eles mostrem a minha glória. Deus está a afirmar o propósito pelo qual Ele te fez. Eu os criei para a minha glória. E toda vez que você não viver para glorificar o nome do Senhor, você está a andar em pecado. Toda vez que você não viver para dar glória a esse nome, a esse Deus que é santo, há disfunção na sua vida. Você não está a viver dentro do seu real propósito. A segunda coisa que nós fazemos para andar distante dos caminhos do Senhor, além de procurarmos a nossa própria glória, é buscar outros deuses. Nos tornamos idólatras. O povo de Israel nos apresenta uma definição do que é um ídolo muito boa. Às vezes nós definimos um ídolo simplesmente como uma estátua, como uma imagem, como uma figura. E definimos um povo idólatra como aquele que se curva diante daquela estátua. Mas o povo de Israel, em Êxodo 32, versículo 1, eles apresentam a definição do que é um ídolo. Êxodo 32, versículo 1. Moisés havia subido no monte, estava a conversar com Deus, e ele demorava. Aí o povo olhou para Arão e diz o seguinte: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Olha só, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. O que estava a acontecer nesse momento? O povo acreditava que Deus estava com eles, estava na frente deles, lhes guiava em direção à terra prometida, eles seguiam um Deus. Mas quando Moisés subiu no monte, eles acreditaram: Moisés e Deus estão no monte e nos abandonaram. Quem mais vai nos dar esperança de chegar na terra prometida? Quem vai passar na nossa frente? Quem nos dá o conforto e a segurança de que vamos chegar bem? Nós não temos. Então Arão faz para nós um bezerro que vai na nossa frente. Uma estátua para quem nós olharemos e diremos: ele nos dará conforto, ele nos dará garantias, ele nos dá segurança de que nós vamos chegar lá. Então você está a ver que um ídolo, a partir da definição do povo de Israel, um ídolo não é simplesmente uma estátua. Um ídolo vai ser tudo aquilo que você deposita toda a sua esperança, que você deposita toda a sua necessidade de segurança, de conforto e de esperança. Um ídolo é aquilo que na última situação da sua vida você pensa nele. Isso se transforma em ídolo para você. Você diz: o que você me garante? Qual é a segurança que você me dá? Qual é a esperança que você me dá? E segundo a Bíblia, sempre que a sua motivação, a sua esperança e o seu conforto não vier daquele que criou os céus e a terra, você está buscando outros deuses. Nós temos muitos ídolos em nossa sociedade. Nós temos muitos ídolos em nosso coração. Muitos ídolos.
E eu faço questão de dizer alguns aqui. Provavelmente você está adorando algum. Veja, por exemplo, o sucesso é um ídolo. A busca frenética pelo sucesso é um ídolo. Há pessoas que, se não tiverem sucesso em sua carreira, em sua família, na sua igreja, em seu ministério, isso para eles representa uma tragédia e o fim da vida. E se apegam ao sucesso para ter conforto, esperança e segurança de vida. Esse homem Naamã que eu falei, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, ele era general. Ele tinha sucesso. Alcançou, se calhar, o grau de realização que ele mais esperava alcançar. Sabe aquela pessoa arrogante, que quando está numa situação de desconforto, a primeira palavra que vem na mente dele é: você sabe com quem estás a falar? Eu tenho cargo, eu tenho sucesso, eu sei quem sou. Esse sucesso que eu tenho, esse cargo que eu tenho, a posição em que eu estou, me dá segurança e garantia de que você não deve falar assim comigo. É o que Naamã fez quando ele foi procurar o profeta para lhe curar. Acontece algo muito interessante. Primeiro, ele não foi para o profeta, ele foi para o rei, dizendo: eu vou falar com iguais. Alguém da minha laia, da elite. Aí o rei lê a carta de pedido de cura. O rei, se fosse Sulano, falaria: Sukuyang, eu não consigo curar você. O rei diz: eu não consigo curar você. Não consigo. Aí ele não tem alternativa senão ir procurar o profeta. Só que ele vai como general na porta do profeta. O profeta nem sai, nem o saúda. Já quebra o orgulho dele. E o profeta diz: mandem esse general ir se lavar no rio 7 vezes. Ele manda voltar aqui. Manos, isso enfureceu o cara do sucesso. Ele disse: peraí. Leia aí, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, 12, 13. O general disse assim: então o profeta não sai nem para me saudar. Me manda ir lavar 7 vezes no Rio Jordão. Pode não ser o Jordão, pode ser outro rio. Mas então, não tem outros rios que eu possa me lavar? Não tem uma organização de cura melhor do que essa? Isso é humilhante, eu não vou me submeter a isso. Versículo 11. Mas Naamã ficou zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor. Veja, ele está assim, a identificar a maneira certa do profeta a trabalhar. Porque ele é homem de sucesso, sabe como os outros devem trabalhar. Pelo menos oraria ao Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar onde está doente e me curaria. Mas quem falou que a cura vem assim, homem de sucesso? Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Foi embora muito bravo. Ele se apegou ao sucesso, à posição, e encontrava segurança e conforto ali. Mas tudo o que ele encontrou foi a quebra do orgulho, foi desilusão, foi espanto de que afinal ele não é o bambambam, não é o manda-chuva, e o Deus dele era falso. O Deus dele era falso, era um ídolo. Nós também temos um outro ídolo na nossa sociedade, que é o dinheiro. O dinheiro é um ídolo, as pessoas estão se curvando pelo dinheiro. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, os 2 primeiros versículos, nós encontramos a história de Zaqueu. Zaqueu havia se curvado diante do dinheiro. Ele vivia para fazer dinheiro. Ele encontrava a sua satisfação de vida, a sua segurança, enquanto a conta bancária estiver cheia. Era o dinheiro de Zaqueu, seu Deus. Porque ele, inclusive, negociou os valores mais importantes da sua vida por causa do dinheiro. Zaqueu era chamado de quê?
chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Coletores de impostos. E Zaqueu era quê? Judeu e chefe, ainda por cima. Agora, quem coletava os impostos era o Império Romano, não eram os judeus. Se Zaqueu, sendo judeu, estava a coletar imposto, significa que ele estava a trair a pátria. Porque ainda mais sendo chefe dos publicanos, ele acrescentava margens para si, por isso é que enriqueceu. Negociou valores, traiu os irmãos em adoração ao dinheiro. Quantas pessoas em nossa sociedade você conhece que estão adorando o dinheiro? Por causa do dinheiro, perdem amizades. Por causa do dinheiro, perdem famílias. Por causa do dinheiro, perdem um caráter. Se tornam mentirosos. Viajam, desligam o telefone. Já jogou quichiquila? Com malandros? Você não sabe o que é sofrer. Porque, às vezes, você se relaciona com pessoas que estão adorando o dinheiro. É um Deus em nossa sociedade. É um Deus. Existem pessoas também que estão se curvando para posses. Para posses. Riqueza. Carros. Casas. Quer acumular terreno. Tem casa aqui. Tá mais a coca com a cala. Ele só quer ter. E se você diz assim, irmão, empresta ou desprende, larga um pouco. Dói, eu não posso, isso é meu. Já assistiram o Senhor dos Anéis? Sméagol. My precious. Que bom que vocês assistem filme. Poxa. Entenderam a referência? São as posses. Veja o que Jesus diz em Lucas 12, 15. Para 12 irmãos que estavam a lutar por causa das posses. Um diz assim, Senhor, fala para o meu irmão dividir com generosidade as posses que o meu pai deixou. Jesus lhe dá uma resposta que corta o coração. Jesus diz assim, Lucas 12, 15. Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que essas coisas sejam muitas. Aí depois ele conta uma parábola. Ele diz, existia um homem que tinha muitas terras, um fazendeiro. E ele colheu, encheu os celeiros, olhou para aquilo tudo e disse, minha alma está-se bem. Podes comer e beber, porque a sua vida está segura. Aquele homem de madrugada ouviu uma voz que gritou para ele, louco! Você é louco! Como você pode endireitar a sua vida nas posses, nas riquezas? Hoje mesmo te pedirão a tua... E uma pergunta, e o que você tem, para quem ficará? Para outros loucos que vão lutar com a sua herança. Sabe, nós temos nos curvado diante das nossas posses. Diante daquilo que nós conseguimos angariar, diante daquilo que nós temos. Me escandaliza muito no Evangelho as histórias da última ceia. Jesus dizendo para os seus discípulos, precisamos preparar a ceia. Vão naquela comunidade e vocês vão encontrar um senhor com um jumento. Olhem para aquele senhor e digam, o mestre precisa. Os discípulos foram para aquela comunidade, encontraram um senhor, olharam para ele e disseram, o mestre precisa do teu jumento. E o senhor disse, está aqui. Essa é a atitude de alguém que não está se curvando diante das posses. Consegue desprender. Ele tem as posses, porque no momento em que você não consegue largar aquilo que você tem, as posses é que te têm. Entende? O material é que te tem. Existem pessoas também, irmãos, que por mais incrível que pareça, estão a se curvar diante de um Deus chamado amor, felicidade. E por causa do amor e da felicidade, negociam todos os valores. Há uma história na Bíblia que eu passava por ela e eu não prestava atenção. A história de Leia.
Leia, a irmã de Raquel. E ontem, quando eu li, essa história ficou no lugar da história mais triste que a Bíblia tem, pelo menos para mim. Vê só o que aconteceu com Leia. Jacó estava procurando uma esposa, se apaixona por Raquel. O pai de Raquel diz assim: você não pode casar com Raquel se você não trabalhar para mim durante 7 anos. Aí Jacó trabalha 7 anos. Só que no dia aí do casamento, ele percebe que estão lhe oferecendo Leia. E ele vai reclamar com o pai de Raquel e diz: eu não posso casar com Leia, eu trabalhei para o Raquel. E Labão, o pai dele, diz: na nossa cultura, a irmã menor não casa primeiro que a irmã mais velha. Então, primeiro levas a mais velha, e se quiseres casar com a menor, trabalha mais 7 anos. Disse: não tem macas, vou trabalhar. Só que Leia, ela entrou numa furada nesse casamento. Porque ela entrou não sendo amada por Jacó. E Leia passou a vida toda procurando o amor de seu marido. Leia não teve paz. Leia passou a vida toda se curvando diante de um Deus, amor. E a premissa da vida de Leia é a mesma da de muitos hoje em dia. Eu só vou ser feliz se fulano me amar. Eu só vou ser feliz se tiver alguém perto de mim. Eu só vou ser feliz se estiver num relacionamento. Vejam como é que Leia agiu diante dessa situação. O que me entristeceu. Gênesis 29. Gênesis 29, a partir do versículo 31, diz assim: quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. 32. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ruben significa: eis aqui o filho. E Leia, quando teve esse filho Ruben, ela disse assim: o Senhor viu que eu estava triste e me deu um filho, por isso agora meu marido vai me amar. Eu imaginei a vida dessa mulher. Ela olha para o seu primeiro filho e diz: agora comecei a ter filhos, meu marido vai me amar. E dá para esse primeiro filho o nome de Ruben. Diz: está aqui. Se você achava que eu sou mulher que merece ser amada quando tem um filho, está aqui. Agora você vai me amar. Amou nada. Não amou. Aí ela tem o segundo filho, versículo 33. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Segunda tentativa: eu ainda sou desprezada, o Senhor me deu mais um filho e por meio dele Jacó vai me amar. Leia estava se curvando diante de um ídolo. Você não é feliz simplesmente por causa do amor de uma pessoa. Existem pessoas que estão se curvando diante do amor romântico. Entregam toda a sua felicidade no amor. Mas ainda assim, no segundo filho, Jacó não amou. Versículo 34. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Pois disse assim: agora sim, meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Nada. Está a imaginar a vida de Leia? Está a visualizar? Aí acontece o milagre na vida dela. Versículo 35. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. Aí ela, assim, imaginação da minha mente, olhou para o filho, olhou para Jacó e disse: a minha felicidade não está em você, nem está nos filhos.
vou parar de me curvar diante desses ídolos. Minha felicidade está em Deus. Por isso o quarto filho, ela deu o nome de Judá. E disse, desta vez louvarei ao Senhor. Estou cansada de buscar o amor de outras pessoas. Desta vez louvarei ao Senhor. Desta vez engrandecerei ao Senhor. É nesse ponto que você precisa se encontrar. Todo ídolo que você buscar vai trazer desilusão para você. Se você correr em busca do dinheiro para trazer satisfação e realização para a sua vida, o dinheiro vai trazer desilusão para você. Se você correr em busca da fama e da glória pessoal para trazer realização para a sua vida, você vai se desiludir. Se você olhar para as outras pessoas, eles vão mudar a minha vida. O meu tio que está naquele cargo, o irmão da minha mãe, não sei o quê. Você vai encontrar simplesmente desilusão. Mas quando você chegar nesse ponto de Leia, não quero mais. Chega, estou cansada. Você vai louvar ao Senhor e você será verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. A nossa vida deve ser assim. Êxodo 23, Jesus está dizendo, Deus disse, não tem outros deuses. No princípio eu falei assim, Deus é ciumento e só quer a glória dele. Mas não é ciúme. Deus sabe por que nós não precisamos adorar outros deuses. Porque não há vida nesse estilo de adoração. Deus está dizendo, só quando você me adorar, você será verdadeiramente feliz. Não tenha outros deuses. Não é porque eu sou ciumento ou porque eu quero exclusividade. É porque eu estou preocupado com você. Sempre que você procurar outros deuses, se curvar diante de ídolos, você vai se ferir. Olhe simplesmente para mim. Olhe simplesmente para mim. Isaías 42, 8. Eu não divido a glória com ninguém. Olhe para mim. Diz aquela música, Deus, olho para ti, afogado não serei. Né? Porque quando nós estamos fitos nele, que o mar não nos afunda, o mar de ídolos do nosso coração não nos afunda, é quando nós estamos fitos no Senhor Jesus. Romanos, então, 12, 33, que o Mantonas estava a repetir toda hora, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não a nós, não a nenhum ídolo, mas ao Senhor. Mas agora, irmãos, esse estilo de vida onde o Senhor recebe toda a glória, é difícil de alcançar. E arrependimento, choro e forçar a vontade não resolve. Você pode até conseguir hoje, porque eu estou a falar, isso está muito fresco no teu coração. Mas a próxima semana, amanhã, você pode mudar isso já e começar a adorar ídolos. Por isso eu quero apontar um caminho para você ter uma vida onde a Deus somente a glória. Jesus é o único caminho. Sabem por quê? Porque quanto ao sucesso, as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. Em João 6, 14 e 15, o texto diz assim, Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazê-lo rei. Mas ele fugiu, saiu daí e foi sozinho para o monte. Ele fugiu o sucesso. Mas por que ele fugiu o sucesso? Por que ele fugiu essa glória temporal e terrena? Porque é a partir da negação dele ao sucesso que você tem vida hoje. É a partir da vida dele negando o sucesso que você tem sucesso hoje. Você consegue respirar e dizer glória a Deus. É porque ele abriu mão do sucesso. Quanto ao dinheiro, Jesus Cristo abriu mão do dinheiro. Jesus Cristo abriu mão de curvar-se a esse ídolo. Satanás lhe ofereceu uma proposta em Lucas 4. Se tu me curvares, se tu se curvares diante de mim, eu te darei todos os reinos. Mas Paulo vai dizer uma coisa muito interessante na segunda carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Paulo diz assim: vocês conhecem o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por causa de vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos nele. Veja esse caminho, abriu mão do sucesso para que você tivesse sucesso. Abriu mão do dinheiro, da riqueza, para que você tivesse acesso às riquezas da graça e da misericórdia de Deus. Veja que caminho lindo e maravilhoso é esse. Quanto a buscar a glória pessoal, o primeiro ponto dessa palavra, a buscar a honra para si, Filipenses 2, 3, a partir do 3, Paulo diz assim: não busquem a satisfação pessoal, o benefício próprio. A partir do 3. Nós às vezes temos lido só a partir do 5, né? Tendem em vós o mesmo sentimento. Antes de Paulo falar isso, ele está a dizer: não busquem a glória para vocês. Não busquem a satisfação pessoal. Pelo contrário, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu mão da glória divina nos céus e desceu até o estado de homem. Mas pensa que parou no estado de homem? Não. Desceu até o estado de escravo. E não parou no estado de escravo. Ele desceu até a morte. E morte de cruz. Para quê? Para que você pudesse ascender até a realidade divina. Veja essa troca. Veja a maneira como Jesus age com a glória e com os ídolos da nossa sociedade. Ele está apontando o caminho para você, dizendo: haja diante dos seus ídolos da mesma maneira que eu agi. Abra a mão e considere o outro. Se você olhar para as posses, ao invés de você dizer, é meu, olhe para o outro e diga, é nosso. Isso deve me abençoar e deve te abençoar também. É nosso. Olhe para o seu sucesso, para os seus títulos, para os seus cargos, e ao invés de dizer, eu consegui, olhe para o seu irmão e pergunte, de que maneira eu posso te abençoar? O que eu posso fazer por você, meu irmão? Olhe para o outro, trilhe o caminho de Jesus. Eu mostrei como você deve agir diante da tentação de buscar a glória para você e diante dos ídolos que estão diante de você. O Pai é nosso, não é mais meu. O pão também é nosso, não é mais meu. O perdão é nosso, não é mais meu. As ofensas são nossas. Nós seguramos nas mãos do outro e dizemos, você ofendeu. Vamos, eu te acompanho para restaurar a relação com ele, porque eu e você estamos unidos nisso. Eu não te deixo morrer, eu não te deixo desfalecer. É tudo nosso. O caminho de Jesus é, olhe para o outro. Se arrepender e chorar por adorar ídolos não resolve. Você amanhã vai fazer a mesma coisa. Mas coloque o outro na organização da sua vida. E comece a lidar com os ídolos e com a tentação de buscar a glória. Com um único pensamento na sua mente. A Deus pertence toda a glória. Aleluia. A Deus pertence toda a glória. Vamos orar. E a minha oração nessa manhã é direcionada a todos aqueles que um dia já se curvaram diante de um ídolo, mas agora estão dizendo, chega, agora eu simplesmente adorarei ao Senhor. Aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, estão dizendo, chega, eu agora adorarei simplesmente ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor, o único que merece receber toda a honra e toda a glória. Não conhecemos um outro ser. Não conhecemos
um outro fator, um outro conceito em nós que merece a glória que o Senhor merece, a honra que o Senhor merece. Tudo, 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 absolutamente tudo a ti pertence. Às vezes nos curvamos diante de ídolos, nos curvamos diante do amor, nos curvamos diante do dinheiro, nos curvamos diante do sucesso e das posses, e nós não percebemos que um pouco de cada vez estamos a deixar de dar a glória que somente a ti pertence. Oh, Pai querido, oramos por aquelas pessoas que um dia já se curvaram diante desses ídolos e de outros que nós nem citamos aqui. Pedimos em nome de Jesus que eles olhem para a tua cruz e tirem dela o exemplo de renúncia, de negação. E incluam um outro na sua orientação de vida. O Senhor não nos chamou para um projeto que diz respeito simplesmente a mim e a minha família. O Senhor me chamou para um projeto que diz respeito a nós, a todos aqui nesse lugar. O Senhor está preocupado com o bem coletivo, com o bem comum. Quantas vezes temos estado a agir diferente disso? Quantas vezes temos recebido a glória que devia ser dada só a ti? Quantas vezes? Oh Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude a trilhar esse caminho que Jesus Cristo nos indicou. Pai, se há alguma pessoa que entrou aqui e nesse momento recebeu a tua palavra, se há alguma pessoa que ouviu a tua voz, que assimilou, que entendeu e que está a te obedecer, nós pedimos, Senhor Jesus, faz um milagre na vida dessa pessoa. Transforma ela em nome de Jesus. Mude a vida dela em nome de Jesus. Que ela possa te buscar cada dia mais. Cada dia mais. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Para sempre. Amém. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Se você precisar de alguma ajuda na caminhada com Deus, se Deus falou para você hoje, você pode entrar em contato comigo depois do culto. E no que você precisar, oração, conversa, no que você precisar na sua caminhada com Deus, você pode falar comigo. Amém? Amém. Deus nos abençoe. A minha glória